Boa tarde, camaradas, tudo em paz? Espero que sim. Vamos lá. O tema da semana que foi proposto, tripartição de poderes ou funções de poderes. Vimos nos vídeos anteriores a questão histórica, né? O surgimento lá no Iluminismo, com Montesquieu. Vimos como foi aplicado nas constituições brasileiras, inclusive que a única constituição que trouxe um quarto poder, o poder moderador, foi a de 1824. Todas as outras são três poderes ou três funções de poder: executivo, legislativo e judiciário. Inclusive, na de 88, no seu artigo 2º, eles são independentes e harmônicos entre si. Ontem vimos pequenas noções e rápidas noções sobre o poder executivo. Vamos fazer a mesma coisa hoje sobre o poder legislativo. Beleza? Como eu já disse ontem, somos um Estado federado. Por via de consequência, nós vamos ter um legislativo na União, legislativo nos estados, legislativo no Distrito Federal e nos municípios. Beleza? Município, vereadores, Câmara de Vereadores. Nos estados, as Assembleias Legislativas e Deputados Estaduais. Distrito Federal, Câmara Distrital. E na União, bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Tranquilo? A eleição para deputado federal, estadual, distrital e para vereador, ela é proporcional. Nem sempre ganha quem tem mais voto. É diferente da de senador. A de senador, ela é uma eleição majoritária. Ela lembra a eleição do executivo, né? Para prefeito, governador e presidente. Ganha quem tem mais voto. A composição da Câmara dos Deputados são 513 deputados. Certo? Vai variar de acordo com o número da população de cada estado. No mínimo serão 8 deputados federais no estado, no máximo 70. E aí se dá a composição de 513. O mandato é de 4 anos, da mesma forma que deputados estaduais e vereadores, certo? E diferentemente do que ocorre no Senado. O Senado Federal ele é formado por 81 senadores. O número é fixo. São 3 por estado e no Distrito Federal. O mandato é de 8 anos, diferentemente na Câmara, que é de 4. Como o mandato é de 8, renova-se 1/3 numa eleição e 2/3 na outra eleição. Ou seja, numa eleição, você vai eleger um senador e vai ser eleito o mais votado. Por isso se chama votação majoritária. Ganha quem tem mais votos. Na outra, os dois mais bem votados, certo? O que difere é que não vai ter segundo turno, certo? Como tem no executivo, para governador, para prefeito e para presidente da República, nos casos em que você não consegue a metade mais um dos votos já no primeiro turno, no caso lá do executivo. No Senado não existe isso. Os mais bem votados, no caso quando se elegem 2, ou o mais bem votado na eleição que se elege 1, mesmo que não atinja a metade mais um dos votos, vai para o Senado Federal. Tranquilo? A principal função do Poder Legislativo é criar leis, certo? Fazer as regras de conduta. E aí a competência para isso, ela está estabelecida na Constituição, né? Você pode procurar tanto lá na parte das competências, né? Que vai dizer qual é a competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, como na parte do processo legislativo, que vai do Poder Legislativo, perdão, que vai do artigo 44 ao artigo 75 da Constituição de 88. Beleza? Então, sabendo disso, é importante também a gente entender que o processo legislativo lá, ele estabelece várias formas do processo legislativo. Emenda constitucional, leis complementares, medidas provisórias, enfim. Eu vou falar aqui das principais. A emenda constitucional, que é para mudar a Constituição, você tem que ter 3/5 de votos, 60% de votos dos deputados federais e 60%, 3/5 de votos no Congresso, no Senado Federal. Tranquilo? 2 votações na Câmara, 2 no Senado, não passa pelo presidente, é aprovado. As leis, tanto as chamadas simples como as complementares, o procedimento é diferente. Começa numa casa, vai para outra. Se tiver alguma alteração na casa revisora, volta para a casa inicial, vai novamente para a revisora e aí vai para o presidente sancionar. Se o presidente sanciona, publica, já tem validade. Se ele veta, o Congresso pode derrubar o veto. Tranquilo? Existem leis que têm competência concorrente, ou seja, vão legislar a respeito à União, os estados e municípios, e lei de competência exclusiva, coisas que é só o município que legisla, só o estado ou só a União. O Legislativo também fiscaliza o Poder Executivo, né, com o órgão auxiliar do Tribunal de Contas, e tem outras funções, como autorizar, por exemplo, um estado de sítio e aprovar um estado de defesa, uma intervenção federal, e também a questão de impeachment de presidentes e de ministros, né, que aí você tem que ver como é que funciona. Normalmente começa na Câmara e quem decide é o Senado.
Tranquilo? Amanhã a gente fala do judiciário e na sexta-feira a gente fala lá da questão do artigo 142 e da interpretação equivocada dos bolsonaristas de que a GLO poderia ocorrer através das Forças Armadas, que para eles é um quarto poder. E não é um quarto poder, isso não existe. Valeu, até amanhã, tchau, tchau.